por algum motivo que eu desconheço, a sensação de ter dinheiro em espécie, dinheiro vivo, cash em minhas mãos, é algo que me traz uma satisfação pessoal muito maior do que olhar para o dinheiro digital em uma conta bancária pelo smartphone na tela do celular, por exemplo. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão concordar comigo. Dinheiro físico é muito melhor, principalmente aqueles inscritos aqui do canal que são mais velhos. Aliás, se você concorda comigo, deixa um comentário. Se você discorda, deixa aí também. E o curioso é que em algumas cidades, como no caso de Hong Kong, por exemplo, o hábito de presentear as pessoas com dinheiro é bastante cultural em algumas festividades. E aí por lá, ter grandes volumes de dinheiro em espécie, em casa, é uma prática bastante comum entre as pessoas. Seja porque você recebeu presentes ou porque você poupa para poder dar esses presentes para algum parente seu, por exemplo. E o curioso é que lá em casa a gente sempre teve um hábito parecido com esse. O Natal na minha família sempre foi assim. Os meus avós, hoje falecidos, eles davam pra gente de presente cheque com dinheiro em espécie para todos os netos, para todos os filhos. E para mim, o melhor presente que eu gostaria de ganhar é esse, dinheiro em espécie, melhor do que um presente físico. E eu pretendo seguir com essa tradição, inclusive com os meus filhos, para poder dar a liberdade para eles fazerem o que eles bem quiserem com esse dinheiro, seja gastar ou investir. E se você não percebeu ou não me conhece, é visível que eu não sou descendente de chinês, e minha família não veio de Hong Kong, minha família é de Blumenau e bastante alemã, aliás, bem alemã pelos dois lados. Agora, esse hábito de gostar de dinheiro vivo, de dinheiro em espécie, está em nós também. Brasileiros, alemães, americanos, todos nós. Quem é que não gosta? Desde cidades menos conhecidas da China, passando pelo comércio informal da periferia do Rio de Janeiro, pelas vilas antigas de pescadores na Europa, e indo até grandes cidades e negociações em São Paulo ou em Brasília, o amor pelo dinheiro físico é comum em todos os lugares e por todo o tipo de gente. Porém, ao longo dos anos, as ideias estatais de aumento de impostos, PIX, até mesmo as CBDCs, que são as moedas digitais dos bancos centrais, e o confisco e controle absoluto dos estados sobre nossos dinheiros, tudo isso é algo que tem tornado cada vez mais complicado o uso do dinheiro físico. É algo que tem me tornado cada vez mais cético com o futuro dessa prática. O avanço do controle do Estado sobre o dinheiro físico tem revelado uma realidade que já passou da hora da gente enfrentar. A de que o dinheiro físico não é mais seguro. E se você não me conhece, eu me chamo Guilherme Bauer, eu sou advogado e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Por aqui, nós falamos sobre enviar dinheiro para o exterior como uma maneira de se proteger dos estados, principalmente daqueles nos quais nós vivemos, mas também como uma maneira de nós conseguirmos alcançar uma maior liberdade. Então nós falamos de assuntos como ter empresas offshore, conta no exterior, investimentos de forma global, segunda nacionalidade, residência fiscal e por aí vai. E aí, para algo mais personalizado conosco, é claro, você pode entrar em contato por meio do e-mail ou pelo site que está aqui na tela e que o link vai estar aqui na descrição. E o fato é que o mundo de hoje, o dinheiro em espécie tem se tornado cada vez mais complicado. Algumas pessoas, quando você paga com dinheiro em espécie, elas já até associam automaticamente dinheiro vivo com você ter cometido algum crime. Alguns países do Ocidente, eles já têm burocracias infinitas para você conseguir andar com dinheiro, para você guardar dinheiro em espécie em casa legalmente, e em alguns casos tem limite de quantia permitida ou ainda chega até a ser proibida a prática desse hábito. E esse controle constante das autoridades sobre a movimentação de dinheiro criou uma situação semelhante a uma guerra sem armas, uma guerra contra o dinheiro. Essas autoridades financeiras, bancos centrais, alfândegas, receitas federais e mesmo bancos, instituições financeiras, empresas de cartão de crédito, elas estão lutando contra todos aqueles que apoiam e usam o dinheiro vivo. E elas estão ganhando. O dinheiro em espécie já está com os dias contados. Essas grandes autoridades financeiras pensam: por que algumas pessoas insistem em querer usar dinheiro físico? O que elas querem com isso? E a resposta é simples:
Elas querem a liberdade de carregar e usar tanto dinheiro quanto elas desejarem sem precisar deixar dados como rastros. Elas buscam a liberdade pela liberdade mesmo, com fim em si mesmo. Ou outras pessoas, muitas delas, como o pessoal do comércio informal, por exemplo, prefere utilizar a transação com dinheiro em espécie para evitar ter que pagar taxas com transação. Ou ainda ter algum confisco inescrupuloso em sua conta, coisas que se ele estivesse recebendo em Pix ou dinheiro digital poderiam ocorrer, ou mesmo algumas dessas pessoas sequer conseguem fazer a abertura de contas bancárias porque elas não possuem endereço físico. E quando você tem contas, ativos, você tem sempre o risco de sofrer o confisco. O confisco é uma das ferramentas mais importantes e poderosas do governo. É um processo pelo qual os operadores da lei, eles apreendem propriedade que eles acreditam ser de criminosos ou ter alguma relação com atividade criminosa, independentemente de isso ser verdade ou não. Por outro lado, são também essas as ferramentas que possibilitam que o seu dinheiro ou que a sua propriedade como um todo acabem podendo ser apreendidos sem que seja respeitado o devido processo legal. Ou ainda, sem você nunca ter sido acusado de um crime ou, em alguns casos, sem mesmo ter sido citado no processo. De repente, você é surpreendido com uma conta congelada. Em países como o Brasil, especificamente, não faltam exemplos de decisões absurdas nesse sentido. Principalmente se você for empresário e estiver diante de um processo fiscal ou trabalhista, por exemplo. O processo de congelamento de contas é uma das ferramentas mais adotadas pelas autoridades brasileiras, mas é nela que nós observamos também a maior parte dos abusos cometidos por tais autoridades. Embora seja supostamente para ajudar na luta do crime, na prática, hoje em dia, o Estado ele pode apreender qualquer propriedade. E não importa quão pequena ou quanto que você tenha de dinheiro. A ferramenta, ela está ali. E a única coisa que limita o Estado de cometer abusos no uso dessa ferramenta é a lei. Mas a lei, no final do dia, é apenas um texto escrito pelo próprio Estado. E que, se não convir mais, talvez ele pare de seguir. E se o servidor público, operador da lei, ele não cumprir com esse texto escrito, muitas vezes ele não vai sofrer as consequências. Ele não vai perder o cargo, ele não vai sofrer um processo administrativo. Na verdade, o Estado também não vai sofrer consequências como um todo. Mas para você, pode ser que a sua vida mude completamente. Quando o dinheiro de uma pessoa é apreendido, a sua vida muda. Você não tem voz sobre o que vai acontecer em seguida. E muitas vezes você precisa recuar ou mesmo deixar o país. Embora todas essas ferramentas de congelamento de conta tenham sido tomadas aí para evitar atividades criminosas ou para recuperar créditos de pessoas que estão inadimplindo com as suas obrigações, o fato é que os ativos, mesmo de pessoas inocentes, acabam podendo ser apreendidos de qualquer maneira. O jogo estratégico do governo por trás desse confisco é estabelecer controle sobre o fluxo dos ativos financeiros. Ele não está interessado em nada além disso. E as empresas de cartões de crédito, mais recentemente o Pix também, elas impactaram significativamente o uso do dinheiro físico no Brasil, que era uma das nossas últimas armas contra o confisco. As coisas mudaram drasticamente nos últimos anos. E o dinheiro físico está se tornando cada vez mais algo fora de moda nessa última década. Com as novas tecnologias, a ideia de usar uma conta bancária para suas transações está se tornando cada vez mais ineficiente. Não é mais nem só o cliente hoje em dia, mas também parte dos vendedores e prestadores de serviço que tem preferido lidar com cartão do que com o dinheiro físico nas suas operações diárias. Só que quando você paga com cartão, você deixa um registro, uma base de dados. E isso hoje tem sido utilizado para segmentar usuários específicos para fins de marketing. Eles veem o seu hábito de compra para te oferecer produtos e serviços parecidos. Mas e quem garante que essa base de dados será utilizada sempre só para isso? Só para marketing? E no caso do Pix, que quem controla a base de dados é o próprio Estado. Ele vai utilizar para fins de marketing também? Será que ele vai utilizar essa base de dados? E para que tipo de marketing? Ou será que ele pode utilizar para alguma outra coisa também?
quem sabe algo mais mal intencionado. Hoje, as empresas de cartão de crédito, elas estão fazendo o melhor delas para criar um sistema de pagamento seguro, fácil de ser usado por qualquer pessoa que queira em qualquer parte do mundo. E o governo, as autoridades como um todo, elas apoiam essas empresas, afinal, é uma guerra contra o dinheiro em espécie. E elas veem isso como uma medida interessante para, supostamente, prevenir atividades criminosas e ilegais ou ainda para conseguir um maior controle. Mas na prática, controlar o dinheiro para combater o crime organizado é atacar o sintoma e não o problema. O problema é o crime organizado por si só. E o controle do dinheiro não vai acabar com isso. Sempre vão buscar outros meios, como, por exemplo, utilização de criptomoedas, na hipótese de o dinheiro em espécie acabar, ou se acabarem as criptomoedas também, sei lá, soja ou qualquer outra coisa como meio de troca. Uma das principais formas que os governos exercem controle sobre nós é limitando o uso do nosso dinheiro. O problema é que o poder que os governos dos países podem exercer sobre nós e o nosso dinheiro é apenas até certo ponto. E ainda que o governo queira um alcance global para o seu plano de controle, é fato que ele enfrenta forte resistência de pessoas que querem manter o dinheiro físico consigo mesmas, por motivos de segurança ou qualquer outro motivo. Mas nós temos observado algumas medidas que vários países têm tomado para acabar com o dinheiro vivo. E aí eu vou listar as 3 principais. A primeira delas é a obrigação de declarar todas as reservas de valor que você possui. Então, na ideia de que você pode parar de trocar dinheiro, caso ele fique muito controlado, para fazer as suas transações por criptomoedas ou soja, por exemplo, agora você precisa declarar tudo isso no seu imposto de renda de pessoa física também. Para nós brasileiros, isso daí já era algo mais esperado. Afinal, no Brasil, isso já é comum há muito tempo. Porém, isso tem se tornado realidade em outros países também, nos quais, até pouco tempo atrás, na sua declaração anual de imposto de renda, você precisaria declarar tão somente a renda que você teve naquele ano, mas não o patrimônio. Porém, cada vez mais tem sido necessária a declaração do patrimônio também, das suas unidades de valores, das suas moedas internacionais e tudo aquilo que pode ser utilizado como um meio de troca. É uma maneira de controle. E aí, a segunda medida que os estados vêm adotando é limitar saques e depósitos de dinheiro em espécie. No caso do Brasil, muitas vezes esse limite ele não parte diretamente do próprio Estado, talvez indiretamente, mas no dia a dia quem mostra isso mesmo são os bancos. O seu gerente dificilmente vai autorizar que você saque quantias que ele considera alta sem chamar você para tomar um cafezinho lá primeiro e explicar o porquê de você estar fazendo isso. Aliás, o dinheiro é seu realmente, porque você precisa então dar satisfações para o gerente do banco. E se você insistir nesse hábito de sacar ou depositar muito dinheiro em espécie na sua conta bancária com frequência e o banco não estiver entendendo as razões por trás dessa sua operação, é bem provável que ele acabe encerrando a sua conta alegando desinteresse comercial ou, em alguns casos, até mesmo acionando alguma autoridade para investigar você, por mais que você não esteja fazendo nada de errado. E aí uma terceira medida que os estados adotam é limitar o transporte de dinheiro físico, principalmente entre fronteiras. No Brasil, se você quiser viajar para fora com mais de 10 mil dólares, você vai precisar declarar. Aliás, isso mudou recentemente com o novo marco cambial, lá de 2021. Antes, era só 10 mil reais, que não é nada nos dias de hoje para uma viagem internacional. Na Austrália, se você carregar mais do que 10 mil dólares, você também vai precisar preencher um formulário de declaração de dinheiro, tudo separadinho, antes de fazer a sua viagem. E você vai enfrentar o departamento de alfândega ao deixar o aeroporto. Já na China, o limite vai cair para 5 mil dólares. Acima disso, precisa passar por uma série de verificações e processos de compliance na alfândega antes de permitirem que você passe pela imigração. E na União Europeia, você deve declarar qualquer quantia acima de 10 mil euros. Na Indonésia, acima de 25 milhões de rúpias, por pouco mais de 2 mil dólares, e nos Estados Unidos eles fazem uma questão um pouco diferente para os seus residentes fiscais. Eles olham quanto que você ganha de salário. Se você ganha menos do que 5.500 por ano, você não vai poder levar mais do que 10 mil dólares. E se você ganha mais do que isso, até pode levar, mas vai precisar preencher um formulário, o FIN 100, 105, para contabilizar todo esse dinheiro que você estiver carregando. Enfim, como você pode ver, diversos países têm diferentes regulações, mas todas rigorosas, sobre o transporte de dinheiro de forma internacional. Alguns países estabelecem uma
quantidade de dinheiro que uma pessoa pode transportar, enquanto outros, eles botam burocracias atrás de burocracias. E o grande problema de todo esse controle é que se por algum motivo você não cumprir com essa declaração, ou se eles desconfiarem de que você declarou algo que não faça sentido, bem, você pode sofrer consequências pesadas, como, inclusive, o confisco desse seu dinheiro. No dinheiro físico, pelo menos, perceba que é mais difícil o confisco. Quando se trata de dinheiro em conta, em um processo judicial, o simples fato de desconfiarem de você já pode ser o suficiente para uma decisão liminar de congelamento de contas, ainda que você seja inocente da acusação. Eles congelam primeiro e perguntam depois. Lembre-se de que você não precisa ser um bilionário para correr esses riscos de confisco. Desde pessoas que têm grande experiência e lidam diariamente com grandes quantias de dinheiro, até pequenos comerciantes informais, na prática, eles podem se encontrar com problemas grandes de confisco. E é por isso que o aconselhável é que você evite qualquer atividade suspeita que possa atrair a atenção para você. Usar dinheiro em espécie é interessante para você resguardar a sua liberdade e para você conseguir economizar com transações financeiras, além do que permite que você consiga ter uma proteção contra o aumento do autoritarismo estatal. Mas eles estão cientes disso e eles vão tomar medidas contra o dinheiro físico. Cuide com o dinheiro físico, pois não é de hoje que os estados traçaram uma guerra contra ele. Embora seja uma maneira mais segura de você se proteger do que deixar dinheiro em conta, bom, deixar dinheiro físico em casa também não dá para render esse dinheiro, além do que não garante uma verdadeira proteção, ao menos não no longo prazo. E se você quiser entender mais sobre como que o Estado brasileiro já sabe sobre você antes mesmo de você declarar, bom, não deixe de conferir o vídeo que eu coloquei aqui no izinho e que também vai estar na tela final, porque por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.